Terça agitada. Mengão otimista na contratação de Lucas Paquetá. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Lucas Paquetá é o sonho do Flamengo para 2026. Após receber um sim do jogador, o clube corre para fechar a contratação mais cara do futebol brasileiro. Mais de 230 milhões de reais investidos em apenas um reforço. Vale a pena? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Portanto, tudo sobre o Flamengo iremos acompanhar agora. Vamos começar com Lucas Paquetá no Flamengo, porque há quem diga que essa é a Avenida Brasil das novelas desse mercado. Edson Viana, direto do Ninho do Urubu, conta pra gente. Em que capítulo estamos, hein, Edson? Seja bem-vindo. Oi, Mari. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Essa novela ainda vai se prolongar um pouco, estamos nos capítulos iniciais. O Flamengo conta com a vontade do Paquetá em voltar a jogar no time onde foi revelado para tentar convencer o West Ham da Inglaterra a liberar o jogador. Segundo a apuração dos nossos companheiros do GE. Globo, já existe um entendimento entre o Paquetá e o Flamengo em relação a valores, tempo de contrato, mas internamente o clube entende que essa é uma transferência muito complicada por causa dos altos valores envolvidos. O West Ham considera o Paquetá um jogador muito valorizado com o mercado no futebol europeu e não vai liberar assim tão fácil. O Flamengo pretende esticar a corda até cerca de 40 milhões de euros, o equivalente a cerca de 250 milhões de reais. Vamos ver como vão se desenrolar os próximos capítulos dessa novela. Falando de quem já está por aqui, Flamengo trabalhando em duas frentes, time sub-20 treinando para enfrentar amanhã o Bangu pelo Campeonato Carioca. Ontem o elenco principal se reapresentou, hoje teve trabalho em dois períodos, de manhã avaliações e também exames à tarde, um treinamento. O Flamengo iniciando com seu time principal aí a temporada de 2026. Mari, eu volto com você. Vamos falar da novela Lucas Paquetá. Ontem surgiu então essa informação e agora vamos falar disso então, essa negociação entre Flamengo e o West Ham. Vene Casagrande, que temos de atualização sobre essa negociação. A gente já sabe o desejo do Paquetá, você trouxe ontem, o Paquetá deu ok, quer voltar para o Flamengo. Alguma posição do West Ham, alguma possibilidade, algum contato com o dirigente do Flamengo? O que você tem de novidade pra gente? Vamos lá, Flavinho. No programa de ontem a gente trouxe o valor da proposta do Flamengo ao West Ham para ter o Lucas Paquetá. Inicialmente de 30 milhões de euros, mais 5 milhões em metas. Essa proposta foi prontamente recusada. Mas me falaram no Flamengo que todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Foi mais uma proposta inicial para poder abrir essa negociação. E acontece aquilo que o Flamengo faz em todas as tratativas. Quando o Flamengo chega e faz uma proposta ao clube é porque já tem o ok do jogador. E no caso do Lucas Paquetá, o Lucas Paquetá, pelo que me relataram, ele quer voltar a ser feliz. Ele entende que ele já fez tudo que ele poderia fazer lá na Europa e, de fato, ele tem uma carreira de sucesso na Europa. São 8 anos seguidos performando em altíssimo nível lá na Europa. Passou pelo Milan, passou pelo Lyon e agora está vestindo a camisa do West Ham e esteve na mira do nada mais, nada menos do que Pep Guardiola, que queria levá-lo para a principal equipe na ocasião. Só que por conta daquele problema que ele teve, envolvendo a aposta, acabou não acontecendo. Mas o Flamengo já sabe quanto que o West Ham deseja, o Flamengo já sabe o quanto o Lucas Paquetá quer retornar ao futebol brasileiro e vestir a camisa do Flamengo, que ele quer voltar a ser feliz. Então o Flamengo aposta nesse desejo do atleta para tentar convencer o West Ham. Não vai ser fácil, porque o West Ham virou para os empresários e disse: olha só, a gente aceita vender o Lucas Paquetá se alguém pagar 42 milhões e meio de libras. Libras, sendo que libra hoje está mais valorizado que o euro. Só que a gente sabe que, e por isso que eu digo que essa novela vai demorar, porque o West Ham ele não vive um bom momento na temporada, está brigando para não ser rebaixado. O Lucas Paquetá ele tem contrato curto com o West Ham, ou seja, é a única oportunidade do West Ham fazer uma boa operação, uma boa venda no Lucas Paquetá e receber um bom valor. Então tem vários fatores, tem várias coisinhas, várias nuances que precisam ser juntadas na hora da gente comentar sobre essa situação. Então é uma novela que vai demorar. Arrisco a dizer que isso vai se estender até a reta final da temporada lá na Europa, que vai até o meio desse ano, um pouco antes da Copa do Mundo. Eu acho o seguinte, não tem como eu cravar aqui que o Lucas Paquetá vai vestir a camisa do Flamengo, mas eu acho que as chances são muito boas. Passando por esse princípio, tá? Se o West Ham for rebaixado, o desejo do Lucas Paquetá, que já disse e já verbalizou isso para a diretoria do West Ham, que deseja voltar ao Flamengo. Então tem muita coisa ajudando o Flamengo.
Óbvio que na hora de você sentar à mesa com o West Ham, que é um clube que hoje não precisa fazer muito dinheiro, é muito complicado. Mas eu acho que o Flamengo deveria ter paciência e, caso seja necessário, aguarde até o meio da temporada, porque estamos falando de uma contratação que seria uma contratação de peso, de parar aeroporto. Porque o Lucas Paquetá hoje ele tem 28 anos, está vivendo o seu ótimo momento, muita gente trata como se estivesse em reta final de carreira, muito pelo contrário. Isso, 28, ele está auge. vivendo o auge dele na parte física, é porque o West Ham, de fato, vive um momento ruim, mas é um jogador que esteve na mira de vários outros clubes da Europa. Inclusive, se ele quiser continuar na Europa, eu tenho certeza que vários outros clubes vão querer a contratação de Lucas Paquetá. Então seria um reforço absurdo para o Flamengo. Por isso que eu falo, acho que vale a pena esperar até o meio da temporada. Bom, o Moretti, chama a atenção, assim, uma curiosidade, porque a gente acompanha o futebol no meio dos jogadores, esse desejo do Paquetá voltar, porque está no auge da carreira, tem 28 anos, está no centro do futebol do mundo hoje, que é a Inglaterra, apesar do West Ham estar brigando para não cair, mas ele joga na Premier League. E é bem diferente do pensamento da grande maioria dos jogadores. Geralmente esse desejo bate lá na casa dos 35, bate com 20 e pouco quando ele não consegue vingar na Europa e se sente frustrado. Um cara que chamou a atenção do City, que foi bem por onde passou. 28 anos, no auge. Será que tá triste, Paquetá, e quer voltar pro Flamengo? É curioso, né? Não, Eu até acho digno, né? O cara tem amor pro Flamengo, quer jogar aqui. Eu acho que na cabeça do jogador, eu penso um pouco diferente, valorizaria jogar no time que foi revelado no Brasil. Mas a grande maioria não pensa assim, esse movimento de retorno tão cedo. É um movimento, assim, interessantíssimo esse do Lucas Paquetá de voltar pro Flamengo. É bonito, sabe, velho? É bonito, porque é um jogador bacana. de 28 anos de idade. Parece que não tá pensando tanto no dinheiro, Não, né? e Flávio, talvez até pense no dinheiro. Ele no Flamengo ele vai receber um salário legal. Claro. O Flamengo tem totais Gente, condições olha só, de pagar. Quando a gente fala que o Lucas Paquetá não está pensando em dinheiro, parece que ele vem para o Flamengo e vai ganhar um salário mínimo. Exatamente. Ele vai continuar ganhando uma ótima grana, porque eu tenho certeza que o Lucas Paquetá não chegaria aqui Mas para aí ganhar não é a prioridade dele menos o lado que o Arrascaeta. financeiro. Mas, o Flavinho, tem certas coisas que são intangíveis. Que o dinheiro não compra. Imagina você. O jogador vestir- é difícil pensar assim. Imagina você vestir a camisa do seu clube de coração, você ter a oportunidade de brigar por Libertadores a todo momento, porque na época que ele vestiu a camisa do Flamengo, a gente falava isso aqui, era muito difícil você pensar num Flamengo normalizando chegar na final de Libertadores. Ele hoje tem condição de ficar perto da família, porque ele é do Rio de Janeiro. Então tem certas coisas que o dinheiro não compra. E ele é um cara que assim... E ele tá com dinheiro também, na né, boa, velho? é isso. Pô, Ele é um pelo cara amor que de ele Deus. não precisa pensar em dinheiro nesse momento. E ele não vai ganhar pouco. Ele vai continuar ganhando um salário absurdo, porém, aqui no Rio de Janeiro ele vai ter certas coisas que o dinheiro lá na Europa não compra. Ele está perto da família, viver no Rio de Janeiro. Gente, essa cidade aqui é maravilhosa. A gente é carioca, a gente brinca, zoa as outras cidades, mas é verdade. Imagina você vestir a camisa do Flamengo, seu clube de coração, ganhar em dia, brigar por título, ter visibilidade, porque ele vai ter mais visibilidade que ele tem atualmente vestindo a camisa do West Ham e vários outros clubes da Europa. Então, quando muita gente debocha assim, tá largando a vida na Europa, tá abrindo mão de dinheiro. Não. Ele vai continuar ganhando um ótimo salário, só que ele vai ter coisas no dia a dia dele que o dinheiro não compra lá na Europa. Eu, no lugar dele, faria a mesma coisa? Sim, com certeza. Porque eu acho que todo mundo tem que ter a experiência de ficar alguns anos na Europa. E ele já teve essa experiência e de sucesso. São 8 anos seguidos. Então, eu acho que ele já fez o que ele tinha que fazer e eu acho que ele voltando ao Rio de Janeiro, repito, ele vai ter coisas que o dinheiro não compra. E seleção brasileira, ele tá aí no grupo ali dos convocados, mas atuando no Flamengo, fica ainda mais próximo aqui do Ancelotti, de ter um bom desempenho para carimbar para o passaporte para a Copa. Não, sem dúvida nenhuma, é um movimento, volto a repetir, interessante. Acima de tudo, a questão é, o que será que vale mais a pena? Você ficar no West Ham, disputar para não cair para a segunda divisão do campeonato inglês, ser infeliz, ou voltar para o futebol brasileiro, jogar no Flamengo, que hoje é um clube que vislumbra durante a temporada conquistar títulos e brigar por títulos no seu clube do coração e no auge ainda, aos 28 anos de idade. Rapidinho, só para pontuar um negócio relacionado ao próprio Coutinho. Coutinho é um jogador que, igual ao Paquetá, ama o Vasco. Paquetá ama o Flamengo, o clube do coração dele. O clube do coração do Coutinho é o Vasco. A grande diferença é que o Coutinho demorou mais para voltar. O Coutinho ele volta ao Vasco da Gama com a mesma intenção do Paquetá. Voltar, conquistar títulos pelo clube do coração, ser feliz no Rio de Janeiro. O grande problema hoje é que por conta das lesões que o Coutinho sofreu, pela idade do Coutinho, o Coutinho se frustra muito, isso é até uma informação dentro do Vasco, o Coutinho se frustra por não conseguir entregar aquilo que ele quer.
e o Paquetá voltando aos 28 anos de idade, ele vai entregar ao torcedor do Flamengo aquilo que ele quer, que é intensidade, é um vigor físico, quem sabe, né? Até títulos. Ele pode se tornar ídolo, né? Porque o Lucas Paquetá, ele não é ídolo. Saiu muito novo, né? Ele não é ídolo, exatamente. O Vinícius Júnior, eu não considero ídolo. É um cara que representa muito o Flamengo no futebol mundial. Mas o Lucas com a Paquetá camisa também. do Flamengo não fez história. Mas eu acho que para você se tornar ídolo depende muito de título também. Embora muitos jogadores que eu considero ídolo não tenham conquistado os grandes títulos com a camisa do Flamengo. Mas o Lucas Paquetá, ele terá a chance de se tornar ídolo para esse torcedor que não acompanhou também o início do Paquetá. E quando ele saiu daqui, ele teve poucas oportunidades de fazer grandes coisas com a camisa do Flamengo. Ele saiu muito cedo, ele saiu com 20 anos. E ele tá, repito, 8 anos seguidos na Europa. Não é um cara que não deu certo na Europa, como vários outros jogadores que voltam muito cedo ao futebol brasileiro. Pelo contrário, eu no lugar dele, eu acho que só uma coisa me faria mudar de ideia. Se de fato o Pep Guardiola me liga novamente e deseja a minha contratação. Eu, como jogador, eu ia querer ter a oportunidade de trabalhar pelo menos um ano com um treinador como é o Pep Guardiola. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, chegou a hora de voltar pra casa. Bota aí, DJ. Vem. Tá louco? Vem. Pô, vem. Como não? Como não vem, cara? Eu vou ao aeroporto receber. Igual o Ronaldinho Gaúcho, quando eu fui lá à Gávea, na época como torcedor. Ah, eu vou, cara. O Lucas Paquetá joga muito, gente. E ele tá, assim, vivendo, assim, um auge fisicamente. Ele tá com 28 anos só, cara. Ia ser uma contratação absurda. E tô vendo muita gente preocupada. Como é que o Flamengo vai pagar isso? Gente, se o Flamengo promete, é porque pode pagar, pode ficar tranquilo. Preocupado entre aspas, né? Papai bate tem muita gente preocupada. Que dinheiro é esse? Como é que vai pagar? Vai inflacionar o mercado? Amigo, quem não tem dinheiro que se preocupe, o Flamengo tem, mano. Toma! Vene, passa programação. Fazer o quê? Muito. Tem poucos com muito e muitos com pouco. Fazer o que acontece. Lembrando que pra ter muito, o Flamengo trabalhou. Claro. Repito, nesse mesmo dia, em 2013, o Flamengo abriu mão de um baita jogador, que era o Wagner Love. Porque não tinha condições de pagar. Outro reforço, o goleiro André, quando é que chega? Tá tudo certo? Tem a programação dele, Vene? Tem a programação dele, vamos lá. Aí, chega ele chega hoje à noite, 10h35 da noite. Vai no aeroporto? Não, né? Não, eu não vou. Com todo respeito ao André, 10h35 espero estar dormindo já. Aproveitar que hoje não tem jogo. Paquetá iria de madrugada. Ah, eu iria. De madrugada eu iria. E a dançante de Niterói também. Ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui a programação dele. Vamos lá. Programação do André. Ele chega hoje, 10h35. Amanhã, 6h15, ele vai sair do hotel dele para poder realizar exame de sangue. E na mesma clínica ele vai fazer teste físico e depois vai direto para o Ninho do Urubu, se apresenta ao José Boto, o diretor, finaliza os testes físicos e depois ele é anunciado de maneira oficial pelo Flamengo. Contrato de 4 anos, e o Flamengo vai pagar 1,5 milhão de euros ao Gil Vicente. O Botafogo, que era dono de 30%, vai receber 450 mil euros. Ou seja, o Botafogo ainda acabou recebendo uma graninha aí. Agora o elenco principal do Flamengo se reapresentou ontem no Ninho do Urubu, rumo a 2026. Bora ver como foi esse retorno de férias para a temporada e na volta a gente comenta. Rodou. É tempo de recomeço para o Flamengo. Após um 2025 repleto de vitórias e um período merecido de descanso no fim do ano, o elenco principal do rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu ontem e os jogadores passaram por avaliações médicas, além de realizar atividades físicas e com bola em campo. Desde a final do Intercontinental, foram 26 dias de pausa, sendo o último elenco da Série A do Campeonato Brasileiro a se reapresentar para a temporada. Mas para a diretoria do time campeão de tudo em 2025, o atraso em nada atrapalha o planejamento do elenco do técnico Felipe Luiz, que, diferente dos últimos anos, não irá para o exterior iniciar os trabalhos. O treinador acredita que as condições do CT Jorge Gelau não são um problema, pois tem boa estrutura para a largada oficial. Mesmo com a reapresentação, o Flamengo deve continuar com seu time sub-20 até a 3ª ou 4ª rodada do Campeonato Carioca, assim como aconteceu na rodada adiantada da competição estadual contra a Portuguesa no último domingo. Nas rodadas seguintes, o time principal deve então entrar em campo em 2 clássicos, contra o Vasco e o Fluminense, respectivamente. O clima de reencontro e celebração do início do ano também não apaga o foco do Flamengo para as decisões que vêm pela frente. Já no dia 1º de fevereiro, Felipe Luiz e seu time já enfrentam o primeiro desafio, a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. E depois tem a Recopa contra o Lanús.
Até o momento, o único reforço anunciado para 2026 é o zagueiro Vitão, que estava no Internacional, mas o clube está em negociações com o goleiro Andrel. E ainda pode contar com o possível retorno de Lucas Paquetá, até então no West Ham da Inglaterra. O ano está só começando e ainda não dá para cravar o futuro. Mas as novidades animam a torcida, que espera um ano tão vitorioso quanto aquele que passou e deixou boas lembranças. Daí, portanto, reapresentação, elenco principal do Flamengo, a gente já vai falar. Já virou novela, já começou a novela. Lucas Paquetá volta, não volta? Como é que está essa negociação, as possibilidades? Vene vai atualizar você. Tem novidade no gol do Flamengo. Mas antes eu vou passar aqui um boletim médico dos jogadores nessa reapresentação. Porque durante a reapresentação dos jogadores do Flamengo, a equipe médica do clube, composta pelo chefe do departamento, o Fernando Sasaki, pelo doutor Luiz Macedo e pelo preparador físico Diogo Linhares, fez uma coletiva para atualizar a situação de alguns jogadores que estão no departamento médico. Então vamos lá. Pedro, após a lesão no antebraço, se apresentou para uma semana introdutória, usando as instalações do CT e fez tudo com excelência, focado para fazer uma grande temporada. Isso tudo a assessoria, o departamento médico do Flamengo que passou para a gente, tá? Léo Ortiz fez testes e não apresentou dores, vai ser monitorado. Saúl está em tratamento pós-operatório da cirurgia no calcanhar. Danilo ainda se recuperando do trauma no joelho, mas sente dores. De La Cruz não fez um procedimento cirúrgico, mas um procedimento regenerativo que retira uma parte do sangue da medula e aplica na área de alteração. Fez nas férias sob a permissão da comissão do clube. Acho que esses dois últimos casos, né, Vene? O Danilo sente dores ainda, a situação do De La Cruz, que frequentou o departamento médico quase a temporada toda, né? Não conseguiu engrenar. O que você pode passar? O que preocupa? Não, acho que o Pedro é uma questão de tempo, o Léo Ortiz, o Danilo preocupa mais agora nessa reapresentação, o Léo Ortiz está se recuperando também. Vamos lá, só para dizer aquilo que o Flamengo diz. Quem está hoje no departamento médico é apenas o Saúl, que passou por um problema no calcanhar, fez uma cirurgia, inclusive o Saúl ainda está lá na Europa, ele vai passar por um período lá pós-operatório e só depois se apresenta ao Flamengo, mas ele está sendo acompanhado pelo médico particular dele, que é considerado o número 1 nesse tipo de problema, nesse tipo de lesão. O Danilo é outro jogador que preocupa, tanto é que ele não tem prazo de retorno para ficar à disposição do Felipe Luiz nesse início de temporada. Ele teve uma entorse no joelho, ainda na reta final da temporada, num jogo contra o Palmeiras, e ele ficou jogando na base de sacrifício, inclusive na final da Libertadores, quando ele fez o gol extremamente importante. E os médicos, eu vi essa entrevista coletiva, os médicos relataram que poucos jogadores teriam a força e a determinação que teve o Danilo para poder suportar as dores, porque as dores eram muito fortes, e o Léo Ortiz, na ocasião, não estava à disposição. E o Léo Ortiz, ele voltou agora das férias sem sentir dores no tornozelo, ou seja, é uma boa notícia. E o caso de La Cruz, a gente sabe que é um jogador que requer um pouco mais de atenção, por conta dos problemas que ele tem nos dois joelhos, não é apenas em um joelho só. Então hoje o De La Cruz ele não está no departamento médico, mas a gente sabe que é um jogador que vai ter aquele controle de minutagem durante a temporada para poder render em altíssimo nível. Isso o próprio Fernando Sasaki, médico do Flamengo, disse ontem na entrevista coletiva. Então hoje o Flamengo tem apenas um atleta no departamento médico, que é o Saúl, e o Danilo com essas fortes dores no joelho, ainda sem prazo de retorno aos gramados. Então, agora é administrar. Essa é a importância de você ter um bom elenco. O Danilo não está à disposição, mas o Vitão chegou. Tem o Léo Ortiz, que também está à disposição, tem o Léo Pereira. O De La Cruz com controle de minutagem, mas tem o Pulgar, tem o Jorginho, tem o próprio Everton Araújo e o Alan também, que é um jogador que, querendo ou não, ainda é atleta do Flamengo. Então, essa é a importância de você ter um bom elenco. Quando o jogador não está à disposição, tem um outro ali que possa suprir no mesmo nível ou quase no mesmo nível. O que chama atenção é que se não fosse, então, essa impressionante força e determinação do Danilo, o Flamengo jogaria uma final de Libertadores sem o Danilo, sem o Ortiz, com um zagueiro que não tem a confiança do Felipe Luiz, não tinha outro zagueiro de confiança. Pois é, isso escancara... Isso a gente está falando do elenco mais repleto de opções, o elenco milionário da América. Isso escancara... Qual é o risco de botar um zagueiro, um garoto inseguro, sem a confiança do Felipe Luiz, numa decisão, né?
Isso escancara um erro de planejamento, Flamengo. Essa aí... Embora o Flamengo tenha sido campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro e quase tenha sido campeão na final do Interclubes, nem tudo foi flores, nem tudo foi perfeito, nem tudo foi um acerto. Pelo contrário, teve esse erro de planejamento no setor defensivo. Inclusive, a gente pode voltar um pouquinho antes na temporada, no jogo contra o Bahia, quando o Felipe Luiz coloca o Cleiton depois de muito tempo sem o jogador entrar em campo, e aconteceu o que aconteceu. Ele totalmente sem ritmo de jogo, acabou falhando no gol do Bahia, que deu a vitória do Bahia em cima do Flamengo, complicando a vida do Flamengo no Campeonato Brasileiro na ocasião. O próprio João Vitor também. No Fla-Flu, jovem, comprometeu também. Não, mas antes do Fla-Flu ele comprometeu no Flamengo Esporte. É porque o Flamengo venceu aquela partida, mas ele foi muito mal nesse duelo. E aí no Fla-Flu o Felipe Luiz teve a convicção, manteve o João Vitor, mas o João Vitor novamente sentiu a pressão de vestir a camisa do Flamengo num clássico no Maracanã contra o Fluminense. Então teve esse erro de planejamento. Repito aqui, nem tudo foi flores, nem tudo foi um acerto. Só que agora a diretoria correu atrás desse erro e contratou Vitão, que é um bom zagueiro e chega aí para brigar por uma vaga na equipe do Flamengo. O Flamengo vive dias intensos nos bastidores do futebol e trabalha em diferentes frentes neste início de temporada. Entre negociações de grande impacto no mercado internacional, apresentação de reforços e atualizações médicas do elenco, o clube rubro-negro busca alinhar planejamento esportivo, financeiro e físico para chegar forte aos desafios de 2026. Um dos temas centrais da semana é a tentativa de repatriar Lucas Paquetá. A diretoria do Flamengo terá mais um capítulo importante na negociação pelo meio-campista ainda nos próximos dias. Depois de receber uma sinalização positiva do próprio jogador, que vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao clube onde foi revelado, o Flamengo tenta agora avançar nas conversas com o West Ham. A expectativa é que uma nova rodada de negociações aconteça até o fim da semana, possivelmente na sexta-feira, com o objetivo de reduzir os valores exigidos pelos ingleses. Internamente, a avaliação é de que o West Ham pode flexibilizar sua postura. A pedida inicial do clube londrino gira em torno de 60 milhões de euros, valor considerado muito alto pela diretoria rubro-negra, que entende a importância do atleta, mas acredita que o cenário permite uma renegociação. O Flamengo trabalha com a ideia de chegar a, no máximo, 40 milhões de euros, apostando principalmente na vontade do jogador como um fator determinante para destravar o negócio. A negociação ganhou força, depois que Flamengo e Paquetá alinharam bases contratuais. O jogador vê o retorno ao Brasil como uma oportunidade de retomar protagonismo em um ambiente que conhece bem, além de estar mais próximo da família. Esse desejo é visto como um trunfo importante pelos dirigentes rubro-negros, que tentam usar esse argumento nas conversas com o West Ham. Ainda assim, há consciência de que se trata de uma operação complexa, tanto pelo valor envolvido quanto pela relevância do atleta para o time inglês. Lucas Paquetá é peça-chave do West Ham. Titular absoluto, ele iniciou a maior parte das partidas da equipe na atual edição do campeonato inglês, ficando fora de apenas poucos jogos ao longo da temporada. Sua regularidade e importância tática tornam a liberação ainda mais difícil. O clube inglês investiu pesado para contratá-lo e não pretende facilitar sua saída sem uma compensação financeira considerada justa. Revelado pelo Flamengo, Paquetá surgiu no time profissional com grande destaque e rapidamente despertou o interesse do futebol europeu. Em 2018, foi negociado com o Milan, dando início à sua trajetória fora do Brasil. Apesar das expectativas, sua passagem pela Itália não teve o brilho esperado e, após 2 temporadas, acabou transferido para o Lyon. Foi no clube francês que o meia conseguiu se reencontrar, evoluir tecnicamente e chamar novamente a atenção de grandes ligas, especialmente da Premier League. Em 2022, o West Ham decidiu investir alto para tirá-lo do Lyon, pagando mais de 60 milhões de euros. Desde então, Paquetá se consolidou como um dos principais nomes da equipe inglesa, sendo referência técnica e presença constante entre os titulares. Todo esse histórico pesa nas negociações e explica a postura firme do West Ham, que só aceita negociar mediante valores elevados. Enquanto tenta resolver a situação de Paquetá, o Flamengo também se movimenta no mercado em busca de reforços para o futuro.
Um dos nomes que chega para integrar o elenco a partir de 2026 é o goleiro Andrew, segundo reforço confirmado pelo clube para a próxima temporada. Ele desembarca no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato por 4 anos com o Flamengo, em um investimento que gira em torno de R$10 milhões, valor suficiente para superar a concorrência e garantir sua saída do futebol português. Andrew tem 24 anos, mede 1,89 m e carrega uma história marcada por perseverança. Natural de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, ele foi formado nas categorias de base do Botafogo, rival histórico do Flamengo. Foram mais de 10 anos vestindo a camisa alvinegra, período em que teve como grande referência o ex-goleiro Jefferson, ídolo do clube e da seleção brasileira. Apesar da longa passagem pelo Botafogo, Andrew não conseguiu se firmar no time profissional e acabou deixando o clube aos 20 anos, sem ter atuado oficialmente pela equipe principal. A saída foi difícil, mas também representou um ponto de virada em sua carreira. Na época, ele fez questão de homenagear Jefferson nas redes sociais, destacando a importância do ex-goleiro como inspiração, mentor e companheiro durante sua formação. A grande oportunidade surgiu em Portugal. Andrew chegou ao Gil Vicente em 2021 e, inicialmente, precisou ter paciência. A titularidade só veio de forma definitiva no ano seguinte, após a lesão do goleiro russo Krychuk. A partir daí, ele não saiu mais do time e construiu uma trajetória sólida no clube português. Em 4 temporadas e meia, entrou para a história do Gil Vicente como o segundo goleiro que mais atuou pela equipe, acumulando 124 partidas oficiais. Durante sua passagem por Portugal, Andrew teve atuações de destaque contra os principais clubes do país. Em 2022, foi um dos grandes nomes da vitória sobre o Benfica no Estádio da Luz, com defesas decisivas. No ano seguinte, voltou a chamar atenção ao ser eleito o melhor jogador em campo em um empate sem gols contra o Sporting, mostrando personalidade e capacidade de atuar em jogos de alta pressão. O bom desempenho rendeu reconhecimento individual. Apenas na última temporada, Andrew foi eleito 2 vezes o melhor jogador em campo e também recebeu em 2 ocasiões o prêmio de melhor goleiro do mês do Campeonato Português nos meses de outubro e novembro. A votação, feita pelos próprios treinadores da competição, reforçou ainda mais o prestígio do brasileiro no futebol local. Esse crescimento colocou Andrew no radar de grandes clubes europeus. Durante a temporada 2022-23, ele chegou a ser apontado como um dos possíveis alvos do Paris Saint-Germain, que buscava um substituto para Keylor Navas. Embora a negociação não tenha avançado, o interesse do clube francês, que na época contava com estrelas como Messi e Neymar, foi visto como um sinal claro do potencial do goleiro. Além do desempenho em clubes, Andrew também acumulou experiências com a camisa da seleção brasileira. Ele fez parte do grupo que conquistou o Pan-Americano de 2023, vencendo o Chile na final. Embora fosse reserva de Michael, teve a oportunidade de entrar em campo durante o torneio. Posteriormente, também foi convocado para o Pré-Olímpico de 2024, ampliando seu currículo internacional. A trajetória de Andrew também é marcada por episódios de grande carga emocional. Em 2024, ele recebeu a notícia do falecimento de sua mãe na madrugada do dia de uma partida contra o Sporting. Mesmo profundamente abalado, decidiu entrar em campo. Após o jogo, que terminou em derrota por 4-0, o goleiro chorou bastante, mas sua postura foi amplamente elogiada por companheiros, adversários e pela imprensa, que destacaram sua força e profissionalismo em um momento tão difícil. Tecnicamente, Andrew evoluiu bastante em Portugal, especialmente no jogo com os pés. No Gil Vicente, muitas vezes atuava quase como um líbero na saída de bola, participando ativamente da construção das jogadas. Em entrevista concedida em 2023, ele destacou a importância desse aprendizado, ressaltando que precisou ser humilde, entender que estava iniciando um novo capítulo na carreira e absorver ensinamentos de treinadores e companheiros para se adaptar ao estilo de jogo europeu.
Paralelamente às negociações e apresentações, o Flamengo também deu início oficialmente à pré-temporada de 2026. O elenco profissional se reapresentou no Ninho do Urubu, onde os jogadores passaram por uma série de exames médicos e avaliações fisiológicas. Após essa primeira etapa, membros da comissão técnica concederam entrevista coletiva para detalhar o planejamento e atualizar a situação de alguns atletas que encerraram a temporada anterior com questões físicas. Participaram da coletiva o chefe do departamento médico, Fernando Sasaki, o médico Luiz Macedo e o preparador físico Diogo Linhares. Um dos temas abordados foi a situação de atletas que passaram por procedimentos específicos durante as férias. Sasaki explicou que determinado jogador realizou um procedimento regenerativo e não cirúrgico autorizado pelo clube. O tratamento envolveu a retirada de parte do sangue da medula para aplicação na área afetada, com o objetivo de melhorar a saúde local. Segundo o médico, todo o processo foi acompanhado de perto pelo Flamengo, inclusive com troca de informações com a equipe médica do Uruguai, onde o procedimento foi realizado. Após a intervenção, o atleta retornou para casa no mesmo dia e iniciou o trabalho muscular. Agora, o clube aguarda o fim das avaliações para definir o nível de controle e os trabalhos específicos necessários, visando que ele consiga repetir o bom desempenho apresentado no fim da temporada passada. Sasaki também comentou sobre a evolução do caso, lembrando que o jogador havia sofrido uma lesão em maio, tratou, voltou a jogar, mas enfrentou dificuldades no início do retorno. Ao longo da temporada, houve momentos de resposta negativa do joelho, mas com ajustes, ele conseguiu encontrar equilíbrio e terminar o ano em boas condições. A expectativa é que o procedimento realizado ajude a melhorar a minutagem e a performance ao longo de 2026. Outro ponto abordado foi a situação de atletas que retornaram mais cedo ao CT para cuidados preventivos. Segundo Sasaki, exames de imagem foram repetidos por excesso de cautela e mostraram evolução positiva, com sinais claros de cicatrização. Os jogadores estão assintomáticos, realizaram todos os testes programados e apresentaram bons resultados. O retorno antecipado, segundo a comissão, traz apenas benefícios, permitindo um acompanhamento mais detalhado. O preparador físico Diogo Linhares também destacou o comprometimento dos atletas nesse início de trabalho. Ele citou o caso de Pedro, que utilizou as instalações do centro de treinamento em uma semana introdutória, cumprindo todas as atividades propostas com excelência e foco total. Para Linhares, a postura demonstra o desejo do atacante de fazer uma grande temporada, alinhado ao planejamento físico traçado pela comissão técnica. Com negociações ambiciosas, reforços promissores e atenção redobrada à parte médica, o Flamengo inicia 2026 buscando equilíbrio entre sonho, planejamento e responsabilidade. A diretoria sabe que os desafios são grandes, mas aposta na organização e na força do elenco para manter o clube competitivo em alto nível, tanto no cenário nacional quanto internacional.